gostaria de compartilhar com vocês muito. Eu aprendi uma coisa, sabia? Olá, pessoal. Sabia que de vez em quando a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente é aprender, estudar alguma coisa? Eu vou participar de um projeto e esse projeto vai requerer um pouco de pesquisa. Imagina uma situação onde você vai falar de uma coisa que tem que seguir algumas regras. Preste atenção, tipo, eu não posso falar o que eu acho que sei. Eu não posso esquecer que é um assunto sério. E eu não sei de tudo e posso procurar saber. Eu vou seguir essas 3 regras para o projeto dar certo. Mas enfim, de que eu quero te falar? Eu vou falar da fé, que encaixou seriamente com esses 3 padrões que eu estou seguindo. Eu não posso achar que sei, eu vou ter que procurar saber porque é um assunto muito sério. Eu tenho que entender a seriedade desse assunto. E preste atenção, gente. Será que a gente tem esse rigor conosco? Esse rigor com a gente mesmo? De dar valor à nossa fé? De implantar conhecimentos para que a nossa fé cresça? Será que Deus aprova isso? Eu pesquisei, pensei e falei. A única luz que eu tenho exata do que eu acredito, além dos bens feitos que Deus tem feito na minha vida, é a palavra, né? Eu acredito na Bíblia. Não tem essa conversa. Não, eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Independente de quem eu sou, eu acredito na Bíblia. Ela para mim é um fundamento. Eu acho que dá para a gente tirar, sim, a estrutura de uma qualidade de vida abençoada. Mas então, por que eu escolhi ela? Porque eu vou pegar essas 3 regras minhas e vou implantar com ela para que dê certo o crescimento da nossa fé. Eu peguei o livro de Coríntios, 2 Coríntios 5:16. 2 Coríntios 5:16. Presta atenção. Eu escolhi Coríntios por quê? Porque a carta de Paulo, ela começa ali a partir do livro de Romanos. Paulo escreveu 14. Mas dentro dessas cartas, inclusive a primeira, deixa eu me corrigir. A primeira carta Paulo escreveu, mas ele estava ainda com a mente da lei e a graça, sabe? Então a segunda carta de Coríntios, ele já estava com a mente mais estabilizada e também era para um povo mais direcionado apenas por um costume religioso exagerado. Eles acreditavam ainda no poder da lei e parará, pororó. E é mais ou menos parecido com a gente. O que eu escolhi fazer? Eu vou consultar e vamos fazer junto uma pesquisa forte para saber sobre a nossa fé. E aqui, no livro de Coríntios 5, que é a segunda carta do apóstolo Paulo, livro do Evangelho de Deus, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele estava querendo dizer que não vamos dar glória a ninguém, para também não ter o direito de humilhá-lo depois. Pode prestar atenção. Toda pessoa que você elogiar demais entra nos seus rigores para ela continuar sendo padrão para você servir, não exatamente a ela. Então, quando você coloca naquela pessoa os parâmetros para a sua fé estar estável, quando ela errar com você, automaticamente você vai adotar por ela um sentimento que você não sabia que tinha, porque estava escondido atrás das suas emoções. Mas eu não vou discutir isso aqui. Vamos falar sobre isso. Então, Paulo estava ensinando o quê? Não julguemos mais segundo a carne ninguém, nem por estar lento, nem por estar devagar, nem por estar rápido. Não é mais segundo a carne, ok? Então, ele segue dizendo: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. O que Paulo queria dizer? Será que ele estava querendo dizer o seguinte: a gente conheceu o lado na carne de Cristo? Será que Paulo quis dizer: eu conheci ele na hora que ele estava na raiva, boladão? Não. Paulo quis dizer o seguinte: ainda que tínhamos visto Cristo no seu formato de carne, não o servimos mais
como ele estava daquela maneira, porque ele disse: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. E olha que Cristo se torna Cristo depois da morte lá na cruz, que ele volta ao Cristo ressuscitado. E aqui está dizendo que Paulo fala dele, falando com eles assim: ainda que conhecemos ele segundo a carne, não o seguiremos daquela maneira, agora só dessa. E Paulo disse: agora já não conhecemos esse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, baseando na minha fé, que é algo sério, a sua fé é algo sério, e agora eu tenho onde acreditar, eu já confirmo que eu não acho que eu sei. Eu sei, porque estou lendo. E eu agora sei que é sério e tenho uma base fundamentada para continuar entendendo, seguindo o texto, o contexto e toda uma sequência, para que a linha de raciocínio cristã esteja perfeita na minha vida e se torne algo que é plausível ao Senhor e que beneficie a mente do meu irmão, trazendo uma liberdade, uma concepção melhor das coisas, né? Ele vai ver o mundo diferente. Então você aprova isso? E eu não sei de tudo, mas a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu vou entender. Vem comigo, está chegando coisa boa. Eu não sei de tudo, mas a Bíblia diz.